nossa oração é que Deus ilumine a cada um de nós, fale ao coração de cada um de nós, que nós possamos manter focada a nossa atenção na palavra do Senhor e que ela nos edifique, nos desafie e que promova mudanças na nossa vida. Nós vamos fazer uma coisa indiscreta essa noite. Nós vamos entrar na intimidade do apóstolo Paulo. Já leram a carta de alguém? Leram o diário de alguém? É mais ou menos isso que nós vamos fazer ao ler a epístola de Filemão. Filemão é uma carta diferente das outras, porque Paulo não escreveu essa carta com a intenção de ensinar as pessoas. Paulo não estava doutrinando a igreja. Paulo não estava discutindo sobre a teologia. Paulo não estava corrigindo o comportamento das pessoas ou explicando como a igreja deveria agir. Paulo estava simplesmente escrevendo uma carta a um irmão em Cristo, querido, especial para ele, a respeito de uma situação nova que ele estava vivendo. E essa carta, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, veio a compor a nossa Bíblia, veio a fazer parte das Sagradas Escrituras. Mas é uma carta diferente das outras por isso. O seu objetivo não é doutrinar, ensinar, mas é orientar sobre como agir numa determinada situação bem específica. Além de estar entrando na intimidade do apóstolo Paulo, nós vamos também ter a oportunidade de ver como ele agia. Ao ver como Paulo escreve a Filemão, nós estamos vendo como ele resolve um problema. É diferente de quando ele diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei dessa forma, eu orientei assim, assado, como ele faz em outras cartas. Nessa, ele está simplesmente resolvendo um problema, é parte do dia a dia dele. É como se a gente entrasse no escritório de Paulo e visse como Paulo age. Às vezes, frequentemente perguntamos uns aos outros ou comentamos, será que fulano vive tudo o que prega, vive realmente de uma maneira tão bonita como ele fala? E o próprio apóstolo Paulo chegou a ser criticado por alguns inimigos nesse sentido, mas aqui nós vamos ter a oportunidade de observar como o apóstolo Paulo age nessa situação. A igreja estava nascendo. Jesus tinha morrido há cerca de 30 anos somente. Então, a cada dia havia novas situações que necessitavam de soluções, de respostas. E Paulo, então, se depara com uma situação realmente diferente até ali. Paulo iria orientar as igrejas, de maneira geral, quanto à escravidão, quanto ao serviço. Paulo já havia dito aos servos, ou iria dizer em cartas escritas posteriormente a essas, já havia dito aos escravos que eles deveriam servir aos seus senhores como quem serve ao Senhor, com alegria, de coração, com dedicação, com boa vontade, com esmero, e que assim eles estariam dando um bom testemunho. E já havia orientado, ou iria orientar ainda, os escravos a não servirem menos aos seus senhores, porque os seus senhores eram convertidos, eram irmãos, mas mesmo que fossem irmãos, mesmo que fossem íntimos ali dentro da congregação, no convívio da congregação, que os escravos soubessem que o seu senhor era senhor e era autoridade, que eles deviam servi-los daquela maneira com dedicação. Paulo iria orientar também os senhores a cuidar bem dos seus escravos, abandonando as ameaças e lembrando aos senhores, lembrando aquelas pessoas que o Senhor Deus, o grande Senhor, eles se achavam senhores de escravos, mas há um grande Senhor que está nos céus e que esse Senhor não faz acepção de pessoas. Então, Paulo, a respeito de escravidão, iria orientar dessa forma. Mas acontece de Paulo estar preso em Roma, aparecer ali, sabe-se lá por que ou como, um escravo fugido, de nome Onésimo. E Paulo começa a conviver com Onésimo, e eu tenho a impressão que se Paulo passasse 2 horas com qualquer pessoa, ele anunciaria o Evangelho. É incrível como que Onésimo começa a conviver com Paulo e logo Onésimo então se converte e Paulo fica sabendo que Onésimo era um escravo fugido de um outro crente, provavelmente de Colossos, cujo nome era Filemão. E aí? Onésimo tem que voltar.
Onésimo mesmo deve ter se sentido incomodado. O próprio Espírito Santo nos incomoda com essas dívidas antigas, com essas coisas mal resolvidas, que quando a gente se converte, a gente lembra, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, preciso resolver, porque Deus mesmo nos incomoda quanto a isso. Então, por isso, Onésimo tinha uma dívida, tinha um problema mal resolvido, e agora que ele era uma nova criatura, não poderia ficar por isso mesmo. Agora, ele tem que voltar atrás e resolver essa situação. E aí, então, Onésimo tem que voltar. Mas tanto Onésimo quanto Paulo estavam preocupados. Qual será a reação de Filemon? E quando eu chegar lá, como que Filemon vai me receber? Vamos lá, você é um senhor, você é um fazendeiro, você é um homem de posses, você é um homem que tem escravos a seu serviço, empregados a seu serviço, e o seu escravo simplesmente foge, te faz de bobo, de certa forma te humilha, de certa forma te dá um atestado de incompetência, te expõe diante da sociedade, deixou um escravo fugir, mas que bobo. E, além disso, Onésimo ainda tinha dado um prejuízo ao seu senhor. Talvez tenha roubado alguma coisa, ao fugir levou alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato é que Onésimo, além do desaforo de fugir, ainda roubou o seu senhor Filemon. E como Filemon iria responder, iria receber Onésimo de volta? Onésimo e Paulo estavam preocupados com isso. E aí, então, Paulo vai enviar Onésimo de volta e ele, então, resolve escrever uma carta a Filemon, que é a carta que nós temos nas nossas mãos para lermos nessa noite. Vamos abrir lá o texto de Filemon. Hoje você vai ler um capítulo da Bíblia inteiro, somente durante o culto. E o pastor vai falar sobre... Pastor, não. O pregador vai falar sobre um livro inteiro na pregação dessa noite. Vamos lá. Filemon, versículos 1 a 25. Vamos lendo devagar. Vamos começar ali no versículo 1 ao 7. Podemos ler juntos? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos até aí. Paulo, então, se apresenta, mas não se apresenta como apóstolo de Cristo, como ele faz em outras cartas. Paulo se apresenta como prisioneiro. Na verdade, ele já está querendo adocicar o coração de Filemon, falando, eu também sou prisioneiro, tal como o seu escravo que está voltando aí, eu também estou na mesma situação, sou prisioneiro da mesma forma. E Paulo dirige a Filemon palavras elogiosas e fala o quanto Filemon tem alegrado o coração de Paulo e como ele tem sido um parceiro importante. Faz alguns elogios aí, não é bajulação, crente não bajula. Se Paulo estava elogiando, é porque é verdade, né? Paulo elogia ali Filemon pelo seu comportamento. Vamos continuar. E aí agora vem o pedido, não é isso? De 8 a 20. Leiamos. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo aqui, então, explica por que ele estava escrevendo, explica o que ele quer e envia essa carta, né, que vai junto com Onésimo ali ao encontro de Filemon. Paulo, de novo, se apresenta como prisioneiro, como velho, faz um trocadilho aqui, né? Onésimo significa útil, então ele era inútil, agora é útil e tal. E Paulo diz a Filemon, receba-o não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E se algum dano te fez, se alguma coisa te deve, lança na minha conta, eu, Paulo, de próprio punho, o pagarei. Paulo estabelece aqui, Paulo propõe aqui a Filemon uma coisa absolutamente fora do normal na sociedade daquela época. A lei estabelecia que o escravo fugido, ao ser encontrado, deveria ser entregue ao seu senhor, e o seu senhor tinha, então, a oportunidade e, de certa forma, até a obrigação de castigar o seu escravo fugido para que servisse de exemplo para que outros não fizessem a mesma coisa. E Paulo, ao devolver Onésimo, Paulo fala para Filemon, recebe-o como a mim mesmo, recebe-o como se você recebesse a mim. Fala assim, eu te envio o Filemon, eu te envio Onésimo, estou te enviando o meu próprio coração, como se eu enviasse para você o meu próprio coração. Recebe-o como a mim mesmo, e se alguma coisa ele te deve, eu pagarei, escrevo com as minhas próprias mãos, diz Paulo. E aí então, versículos 21 a 25, vamos lá, a despedida. Certo como estou da tua obediência, eu descrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo, então, no final, dá mais aquela reforçadinha, certo como estou da tua obediência, sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, então todo mundo aqui manda um abraço, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo propõe a Filemon uma atitude completamente diferente do que se poderia esperar. Paulo estabelece uma ética, uma forma de se comportar em relação aos relacionamentos de pessoas com pessoas e propõe uma situação de sociedade totalmente diferente do que havia até então, do que era praticado até então naquela cultura. Observem que Paulo, de certa forma, está dizendo a Filemon, não cumpra a lei. Porque Filemon tinha uma certa obrigação de castigar Onésimo, para ser exemplo para os outros. Mas Paulo diz para Filemon, não cumpra a lei. E em outras situações, os apóstolos, o próprio Evangelho, também nos diz não cumpra a lei. A gente tem o exemplo dos apóstolos no Antigo Testamento, quando ordenado que eles não falassem mais de Jesus, eles dizem, olha, julguem se tem sentido eu não falar mais de Jesus, mas nós vamos continuar falando de Jesus. E não cumprir a lei, se afirmando ou deixando
dizendo assim, eu vou fazer o que eu estou proibido, de certa forma nos dá um orgulho, nos empodera. Parece que nós somos fortes por descumprir a lei. Mas agora Paulo fala para Filemon, se humilhe, não cumpra a lei, deixando de cumprir, deixando de exercer os seus direitos. Se humilhe, não ao descumprir a lei, ao invés de se exaltar descumprindo a lei. Paulo está chamando Filemon a abrir mão de coisas importantes para ele, a ser menor do que ele poderia imaginar que talvez devesse ser. E percebam, Paulo fala no início desse segundo parágrafo, eu tinha liberdade para te ordenar, mas vou pedir. Aí depois fala assim, olha, mas eu tenho certeza que você vai fazer mais do que eu estou pedindo e que você vai me obedecer. Né? Paulo ordena e pede ao mesmo tempo, mas deixa claro para Filemon o seguinte, olha, Filemon, isso aqui é obrigação. Olha, Filemon, isso aqui é a forma que o povo de Deus vive. E embora eu te peça com jeitinho, mas viver da forma como o Evangelho e a palavra de Deus estabelecem, não é uma opção do cristão, mas é uma obrigação, e Paulo faz questão de deixar isso bem claro. Mas e aí como Paulo agiu? Observem, né, a gente vai aqui ao centro do que a gente está falando nessa noite, de qual que é a nossa preocupação. Como que Paulo agiu nessa situação? Eu quero dizer para vocês que Paulo agiu imitando a Cristo. Percebem a referência? Você tem um senhor, você tem um escravo rebelde fugido, o senhor pode castigá-lo, e vem Paulo e se interpõe e diz, receba-o como se recebesse a mim, eu me coloco no lugar dele, se ele deve alguma coisa, eu pago. Percebem que é a mesma situação? Adão e Eva pecam, o homem se rebela contra o Senhor, se esconde do Senhor da mesma forma que Onésimo fugiu, e Deus, no seu direito de exercer a sua ira sobre nós, providencia Jesus para que essa ira recaia sobre Jesus e não sobre nós. E Jesus, então, diz, se alguma coisa ele fez, eu pagarei. Paulo se colocou diante de Filemon exatamente da mesma forma como Jesus se colocou diante de Deus, se comprometeu no lugar de Onésimo. Paulo se expôs no lugar de Onésimo, atraiu sobre si os prejuízos que Onésimo tinha causado e assumiu ele mesmo os prejuízos que Onésimo tinha dado a Filemon. Paulo estava, dessa forma, se colocando na situação, imitando a atitude do nosso Senhor Jesus. Numa outra situação, Paulo iria dizer ao povo de Corinto, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu imito a Cristo, me imitem nisso, imitemos todos nós a Cristo. E aí, quando Paulo, então, escreve a Filemon dessa forma e pede a Filemon que receba Onésimo sem castigo e receba Onésimo como irmão caríssimo, um irmão acima de todos os outros, Paulo também está pedindo a Filemon, haja conforme Cristo agiu. Imite a Cristo, você também. Por que Paulo está pedindo a Filemon que imite a Cristo? Deus se relaciona conosco com justiça ou se relaciona conosco com misericórdia e graça? Deus se relaciona conosco com justiça sobre Jesus, mas lança sobre nós, trata de nós, através de Jesus, com misericórdia e graça. Paulo está pedindo a Filemon, Filemon, não trate Onésimo com justiça, trate Onésimo com misericórdia e graça. É assim, dessa forma que Paulo está pedindo que Filemon imite a Jesus Cristo. É a justiça o padrão pelo qual nós devemos agir com os nossos irmãos? A carta de Filemon está nos dizendo, haja com seus irmãos com misericórdia e graça. Talvez nos orgulhemos de dizer, sou justo. Se você é justo, você não está imitando a Jesus no seu relacionamento com seus irmãos. Se você é misericordioso,
e se você é gracioso, então aí sim você pode dizer que você está imitando a Jesus no seu relacionamento com as pessoas. E aí eu tenho que parar e dizer, meus irmãos, a prática do Evangelho é extremamente desafiadora. Quando a gente acha, ainda temos muito a caminhar. É bem possível que Filemão não tenha gostado, talvez no primeiro momento, dessa carta de Paulo. Realmente abrir mão de direitos, abrir mão das nossas prerrogativas, é uma coisa que normalmente está longe da nossa preferência, normalmente é uma coisa que nós não queremos. Não é esse o comportamento da sociedade atual. A sociedade atual é muito centrada em si mesmo, adora e dá uma importância enorme aos seus próprios direitos, às suas próprias prerrogativas, ao seu próprio espaço, não aceita invasões, não aceita proximidade excessiva, não aceita abrir mão de nada, não quer perder nada, só quer ganhar. Essa é a forma que a nossa sociedade se comporta. Mas não é exatamente o contrário disso que Jesus fez. Nós não lemos no início do culto que ele se esvaziou, e se esvaziou de uma maneira absurda, deixando de ser Deus para ser homem, para ser servo, para ser morto, e para ser morto em morte de cruz. Não é essa a forma que Jesus agiu, não é se esvaziando, não é se diminuindo, não é fazendo pouco de si mesmo, não foi isso que Jesus fez. Não foi isso, não foi abrir mão dos seus direitos. Quando Jesus, ao ser preso, falou para os seus discípulos, Pedro cortou a orelha do irmão, do soldado, os outros discípulos todos assustados, e Jesus vira para eles e diz, olha, espera aí, eu podia chamar 12 legiões de anjos aqui para me ajudar, não preciso de 12 discípulos, pescadores, para me proteger. Mas Jesus não chamou as legiões de anjos. Por que não? Porque cumprir a missão era maior do que atender às suas conveniências do momento, atender os seus desejos do momento, satisfazer o seu orgulho ou atender às suas necessidades. Quando Jesus nos fala para dar a outra face, quando Jesus nos fala para caminhar a segunda milha, quando Jesus nos fala para, se alguém quiser tomar a sua capa, dele também a túnica, ele não está nos dizendo para abrir mão dos nossos direitos em razão do crescimento do Evangelho, em razão da glória de Deus, em razão do nosso próprio testemunho. Não é isso. Paulo poderia comer carnes sacrificadas a ídolos, mas orienta e diz, não como, para não atrapalhar o Evangelho. Paulo poderia viver da contribuição financeira das igrejas. Não vivia. Por quê? Para não atrapalhar o Evangelho. Existem coisas muito mais importantes do que nós mesmos, do que os nossos interesses, desejos, orgulhos e necessidades. E é importante nós sabermos abrir mão dessas coisas. A ética do reino de Deus é totalmente diferente da ética do mundo que nos rodeia. No reino de Deus, o maior é quem serve. No reino de Deus, o certo é quem fala de acordo com as Escrituras. No reino de Deus, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher. Ao contrário, todos são um em Cristo. E é necessário que a gente saiba viver dessa forma, praticando esse entendimento. Então, Paulo, como reage à situação que lhe foi apresentada? Paulo imita a Cristo, Paulo diz a Filemão que ele deve imitar a Cristo. E agora eu quero chamar vocês a voltarem lá no versículo 2 do livro de Filemão. Nós não falamos que era uma carta pessoal de Paulo para Filemão? Ele não estava resolvendo um problema de Filemão? E aí Paulo, no início da carta, além de se dirigir a Filemão, diz assim, e a irmã Áfia, que aparentemente era a esposa de Filemão, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Mas que carta particular é essa que é dirigida à igreja? Que é para ser lida para todo mundo, que é para ser lida em público? Por que Paulo
pede que essa carta seja lida para todas as pessoas. Eu tenho duas hipóteses. Talvez as duas sejam certas. Talvez Paulo estivesse preocupado com a igreja e estivesse pensando assim: se Onésimo voltar e Filemon o tratar mal, Filemon o castigar, se eventualmente Filemon até matar Onésimo ou fizer alguma crueldade com Onésimo, qual vai ser a consequência disso na igreja? Qual vai ser a consequência disso dentro do povo de Deus? Lá no Velho Testamento, por causa de um homem que roubou aquilo que ele não poderia tomar posse, todo o povo de Deus foi contaminado e todo o povo de Deus sofreu. E talvez essa fosse uma das preocupações de Paulo. Então, Paulo faz questão de que toda a igreja soubesse: olha, a orientação é essa. Mesmo que Filemon não cumpra, mas saibam que a orientação é essa. E se Filemon não cumprir, então ele está me desobedecendo e está sujeito aqui à repreensão da direção da igreja. Mas o segundo motivo que eu acho que Paulo escreveu isso para toda a igreja e fez questão que essa carta fosse lida por todos, é porque certamente ele queria que toda a igreja aprendesse a viver e a imitar a Cristo, se relacionando com seus irmãos com misericórdia e graça, e não tão somente com justiça. Talvez, se nós pararmos para pensar, haja nos nossos relacionamentos algum momento em que nós deixamos de ser misericordiosos. E talvez haja nos nossos relacionamentos algum momento, alguma pessoa com quem nós deixamos de ser graciosos. Diferença de misericórdia e graça: misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Filemon deveria ser misericordioso com Onésimo, não o castigando. E graça é dar aquilo que ele não merece. Filemon deveria ser gracioso com Onésimo, recebendo Onésimo como irmão caríssimo e não como um escravo fugido. Talvez, repito, nós tenhamos deixado de ser misericordiosos e graciosos em nossos relacionamentos, ou em algum deles. Talvez a gente nunca tenha pensado que nós devemos ser misericordiosos e graciosos, e não justos, nos nossos relacionamentos. E a minha oração e a minha vontade é que sempre que passarmos por essa paginazinha, única folhazinha na nossa Bíblia do livro de Filemon, que nós nos lembremos de que Deus espera que nós sejamos misericordiosos e graciosos nos nossos relacionamentos. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé.